Flamengo fechando janela com chave de ouro, Pedrão. Vamos falar sobre isso, o negócio em vias de ser fechado, bastidores se movimentando no futebol brasileiro para querer deter o Flamengo. Várias outras notícias do Flamengo, você que tá aí, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e vamos chegar arrebentando, porque tem muita coisa pra gente conversar, torcedor rubro-negro. O Maraca vai tremer quando, Pedrão? Me diz aí. No domingo. Isso porque mais de 60 mil ingressos foram vendidos para a partida entre Flamengo e Grêmio, diretamente do estádio do Maracanã. A nação rubro-negra mais uma vez mostrou a sua força. Os ingressos foram vendidos de forma avassaladora e a expectativa é de mais de 65 mil pessoas no estádio do Maracanã, se Deus quiser, para ver o Flamengo conseguir mais uma vitória. Mas olha, eu preciso falar uma coisa com esses 60 mil que vão ao jogo e para o pessoal que vai assistir a televisão. Muito provavelmente o Flamengo não vai ganhar de 8-0 de novo. Aquilo que aconteceu ontem, na segunda-feira, eu sei que é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. É histórico, é memorável, tá? Como diria João Guilherme. Então, não vá de forma nenhuma ao jogo com essa expectativa. Vá ao jogo com a expectativa de que o Flamengo vai se entregar, o Flamengo vai pressionar, o Flamengo sem a bola vai, meu irmão, vai ser uma loucura para tomar a bola do Grêmio e, lógico, fazer gol. Vai com essa expectativa. Eu acho que você não vai se decepcionar. Agora, também vá, tá 0-0, 20, 30 minutos, apoie o time, não vaia. Deu um passe errado, não vaia. O cara tá errando tudo do jogo, durante o jogo, não vaia, apoia. Pô, tá querendo ensinar. Nossa, que arrogância sua, Pedrão, querendo ensinar como o cara tem que se comportar no Maracanã. Não, não é isso não, cara. A questão é que quando o time vai lá e mete uma goleada dessa, você acha, as pessoas já ficam, ih, o Grêmio tá mal no Brasileiro, vambora pra esse jogo aí, porque o Flamengo vai meter, se meter 8 no Vitória, vai meter pelo menos uns 6 no Grêmio. Pode até ser que meta. De fato, o Grêmio tá mal no Campeonato Brasileiro, mas não vai com essa expectativa. Nós vamos estar lá para apoiar o Flamengo. Lógico que eu não posso, porque eu tô ali no setor da imprensa, então tem que ficar ali de uma forma mais comedida, beleza? Mais histórico. Já vendeu tudo quem ganha. O jogo é domingo. Estamos na terça-feira ainda. Você vê se esse jogo começa 100 mil pessoas, é até 100 mil pessoas, não tenho a menor dúvida, no Campeonato Brasileiro. Rapaz, tá acontecendo um movimento aí na imprensa, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver ainda. Eu vou ler aqui, mas eu não vou dizer o nome não, tá? Até porque são muitos jornalistas, criadores de conteúdo de outros canais aí no YouTube. Tem um aqui que chegou e falou: ou os demais 19 clubes brasileiros se unem para tentar manter o mínimo de competitividade, ou o futebol brasileiro, tal qual conhecemos, vai acabar. Teve um aqui, rapaz, que escreveu, que falou que o fair play financeiro precisa ser aplicado de forma imediata, porque senão o futebol brasileiro vai acabar. Ô, seu neófito, para não ser, ô seu imbecil, o fair play financeiro, ele é aplicado para combater os clubes caloteiros. Os clubes que pagam mais do que arrecadam. Com a aplicação do fair play financeiro, provavelmente a distância do Flamengo e vocês vai ficar ainda maior. Viu? Vai ficar ainda maior. É engraçado que a gente não vê esse debate no campeonato estadual. Você sabe quando um time pequeno no campeonato carioca, e aí os torcedores do Bangu vão ficar pé da vida comigo, mas é pequeno,
Sabe quando o time pequeno do Carioca não ganha o título do Campeonato Carioca, só ganha Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense? Desde 1966, quando o Bangu ganhou o Campeonato Carioca, desde 1966, nenhuma dessas equipes ditas pequenas do futebol carioca, elas conseguem ganhar o Campeonato Carioca. E aí você não vê um debate em torno disso, né? Agora, não, porque o Flamengo vai acabar o futebol brasileiro e tal. Aí você vê esse debate nesse sentido. Mas na época lá, né? Como diria Mano Brown lá no Racionais, dos barraquinhos de madeira, na época lá, que nós tava roendo osso, tomando pancada de todo mundo, aí ninguém falava nada, né? Ninguém falava nada, mas agora vai acabar o futebol brasileiro, vai ficar chato. Para mim tá divertidíssimo. Tá uma coisa assim maravilhosa e pezinho no chão também, sandalinha da humildade, porque nós não ganhamos porcaria nenhuma. Também faço questão de falar isso aqui, tá? Pessoal, nos bastidores, nas entranhas rubro-negras, nos corredores ali obscuros do departamento de futebol rubro-negro, dá um ar misterioso aí para casa, há o entendimento que Jorginho e Samuel Lino foram fundamentais para a subida de patamar do Flamengo a partir desse meio de temporada. O Felipe Luiz queria demais um meia e também um ponta esquerda com uma inteligência de jogo. O clube foi ao mercado e atendeu às necessidades do treinador. De fato, o Flamengo sempre teve, pelo menos ao longo dessa temporada, bons pontas direitas. O Plata, o próprio Luiz Araújo, né, que são pontas lúcidos, né, levanta a cabeça, busca a tabela, termina a jogada. O Samuel, do lado esquerdo, infelizmente, era para ser o Cebolinha, né? Só que o Cebolinha vinha deixando realmente muito a desejar. O Michael, então, nem se fala. Acho que faz mais de 2, 3 meses que o Michael sequer entra em campo. A última vez que acho que ele entrou em campo foi lá nos Estados Unidos. Nem me lembro se ele entrou em campo após a Copa do Mundo de Clubes. Então, a tendência é que saia do Flamengo, seja negociado, tá? O Cebolinha não, porque ali, bem ou mal, tá mal, Pedrão, tá? Mas precisa de um reserva imediato, caso dê algum problema com o Samuel Lino, que não vai dar tudo certo com ele, mas o entendimento interno é que essas contratações deram e estão dando ainda super certo e que encaixou legal ali. O Jorginho chegando antes, o Samu chegando naturalmente depois, beleza? E para quem tá desmerecendo a pancada, a goleada, a sova, você pode dar vários adjetivos pro que foi aquele jogo de ontem. O Vitória no Campeonato Brasileiro não perdia por 2 gols de diferença. Aliás, não perdeu para ninguém por mais de 2 gols de diferença. Para ninguém. Aliás, o Vitória não havia sofrido mais de 2 gols em nenhum dos jogos. O Fábio Carille, que é o técnico do Vitória, ele é notavelmente conhecido, foi campeão brasileiro com o Corinthians em 2017, por armar bons esquemas defensivos. Discípulo de Adenor Bach, o Tite, e tomou 8 na noite de ontem em função do mérito do Flamengo. Mérito do Flamengo. O Palmeiras empatou com o Vitória, o Corinthians empatou com o Vitória, o Botafogo empatou em casa com o Vitória. O Vasco já nem me lembro, né? Qual foi o resultado contra a equipe do Vitória. Sei que estão no arranca-rabo danado aí pela disputa, pela saída da zona do rebaixamento. E o vascaíno ficou até feliz, né, com a vitória do Flamengo ontem sobre a equipe do Vitória, soltando rojão aí, ainda mais porque estraçalhou o saldo de gols da equipe baiana, tá? Mas quero mandar um abraço pro Vitória aí também, só para agradecer, porque eles revelaram o Petkovic para o futebol brasileiro e foi um ídolo do Flamengo, então vou deixar esse agradecimento pro Vitória aí, depois dar uma moral pros caras aí, porque, rapaz, ficou feio pro lado. Eu vi aqui reação do repórter do Vitória, rapaz, os caras quase que chorando, né? O negócio, o pessoal lá do Lugó, da turma do amendoim lá reagindo no jogo, e vamos secar aqui o Flamengo em 2 minutos.
É muito engraçado esse tipo de vídeo, cara. Vamos lá, pessoal. O Flamengo, nessa temporada, foi o primeiro clube do futebol brasileiro a atingir a marca de 100 gols, pessoal. Pois é, o time do técnico Felipe Luiz alcançou o feito com apenas 52 jogos e tem quase 2 gols feitos por partida, uma média de 1,92. Os dados são impressionantes. Em segundo vem o Bahia, que tem 89 gols em 57 jogos, então é um número de gols bem alto, né? O sarrafo tá lá no alto nessa temporada 2025, beleza? Em relação ao mercado da bola, em relação à janela de transferência, que a gente vai comentar mais sobre isso, mas antes eu queria tecer um comentário e até vou colocar aqui o digníssimo Oclínio da Treta para comentar sobre esse tipo de situação, porque é o seguinte, meus amigos, o Cruzeiro, eles anunciaram aí de forma oficial a instituição Esporte Clube Cruzeiro Esporte Clube, enfim, Esporte Clube Cruzeiro, né? O Leonardo Gaciba, ex-presidente de arbitragem da CBF, para ser um dos representantes do Cruzeiro na CBF. Eu espero que... Tem uns que ele, cara, não entende, não adianta, acha que tudo é choro, porque tá chorando. Não é. Eu espero que o Flamengo esteja atento a esse movimento. Eu não tenho prova, eu sei que o Cruzeiro nos últimos dias, os últimos jogos, quis conspirar, tá? Elevou a conspiração em relação ao Campeonato Brasileiro, com atletas falando, contra o Cruzeiro é assim mesmo, eles não querem o Cruzeiro campeão brasileiro, né? Alegando que houveram erros de arbitragem contra o Cruzeiro, né? Lá que eles perderam pro Santos, né? De 2-1 dentro do Mineirão. Porque a arbitragem, coisa e tal. Aí contra o Mirassol parece que eles estão reivindicando um pênalti que teria acontecido para a equipe do Cruzeiro também. Porque não marcaram o pênalti e tal. E agora eles anunciaram Leonardo Gaciba, ex-árbitro e ex-presidente da arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, o cara que tocava a arbitragem, o cara, veja, não tô acusando de nada, só tô constatando um fato, um cara que conhece quase todos, se não conhece todos, boa parte dos árbitros do futebol brasileiro, porque em outrora ele era o chefe desses árbitros. Então, assim, espero que o Flamengo esteja atento a esse movimento, tá? Para mim, é uma vergonha que o Cruzeiro se propõe a isso. O Cruzeiro, ele tá atrás de Flamengo e de Palmeiras, não é em função de arbitragem. O Cruzeiro está atrás do Flamengo e Palmeiras porque perdeu pro Santos. Aliás, parabéns pro Flamengo que conseguiu esse feito também. Vamos dar uma porradinha para não perder o hábito, né? Sempre lembrando que o Flamengo perdeu pro Santos, mas eles foram pior porque perderam em casa pro Santos, né? E perderam pro Ceará em casa. Tudo bem que o Flamengo empatou, mas foi fora. Tinha que ter vencido, não fosse aquela falha do Roy. Mas o Cruzeiro perdeu para o Ceará em casa de virada e perdeu de virada para o Santos em casa. Em função disso, o Cruzeiro não está disputando. Não é por causa da arbitragem. E agora eles vão e fazem esse movimento completamente incomum na história do futebol brasileiro. Espero que o Flamengo esteja atento em relação a isso, para que o clube de forma nenhuma seja lesado. Não estou dizendo que deliberadamente vão roubar o Flamengo, porque o Gaciba está lá. Mas é necessário ficar atento. É o que eu posso dizer, o resto eu não posso dizer, porque eu não tenho absolutamente nenhuma prova, tá? Mas, no mínimo estranho. No mínimo estranho, beleza? Vamos lá, minha galera, vamos avançando aí. Flamengo se prepara para blindar o elenco na próxima janela de transferências e coloca renovações como prioridade. A palavra do ano rubro-negro, eu defino que é a palavra
prioridade. O projeto do clube é deixar o elenco mais potente e suportar o assédio sobre os seus titulares. Nós tivemos aí, por exemplo, o assédio no Léo Ortiz, da Itália, no Léo Pereira, também de clubes italianos, clubes europeus no geral, com a atuação do Samuel Lino, é jovem, vai ter também para cima dele, do Pedro idem. O Flamengo considera que nessa janela fez excelentes vendas, como a do Fabrício Bruno, do Alcaraz, do Wesley, do Gerson, que renderam um bom dinheiro ao clube. E, sobretudo, se o Flamengo for vitorioso nas competições que está vivo, no Brasileiro, sobretudo na Copa Libertadores da América, que tem uma premiação alta e em dólar, o Flamengo vai conseguir, pelo menos vai tentar manter essa base de 2025 para 2026. Nós tivemos aí informações dando conta de que o Flamengo deveria, talvez, negociar um dos seus zagueiros, do Léo Ortiz ou do Léo Pereira, por exemplo, para a próxima temporada. Mas hoje o clube ele já tenta se esforçar nessas renovações aí para tentar manter esse jogador. E a principal delas é de De Arrascaeta, né, que vai ter o seu contrato sendo finalizado a partir do final do ano que vem, de 2026. O empresário do jogador tentou se sentar com o José Bottas nessa temporada, mas o Bottas, calma que dá um tempinho aí de contrato, vamos deixar para conversar no início do ano que vem. Era um período que o Flamengo estava negociando inúmeras renovações, teve a do Gerson, que depois pegou a viola. Aliás, o Gerson, olha, que gestão de carreira, hein? Tá no banco lá do Zenit. Mas enfim, teve a questão do Gerson, depois teve o Varela, o Rossi tá bem encaminhado, entre várias outras renovações também. Tem a do Pedro também a ser discutida aí, então vai ficar para ser conversado, e o principal objetivo do Flamengo é esse. Falando da garotada lá que venceu o Sub-20, o Flamengo já começou a renovar o contrato dessa garotada, renovou com o lateral direito Gustavo Souza até 2028, a parada fechou o negócio com uma multa rescisória de 30 milhões de euros para transferências internacionais, o que é uma multa bem alta quando a gente se trata, tá? Tem 19 anos, esse jogador em breve pode estar pintando aí no profissional do Flamengo. Tem o Daniel Salles também, que é um excelente lateral direito, mas é uma multa bem alta quando a gente fala de lateral direito. O Flamengo, por exemplo, fez a sua maior venda da história de lateral direito com o Wesley, né? Batendo, quem sabe, a casa dos 30 milhões de euros, 25 mais 5 de bônus, caso o Wesley bata as metas, e dependendo de qual forem essas metas, acredito até que ele vai conseguir bater. Pessoal, o Flamengo está emprestando o Lohan ao Pisa da Série A da Itália. Taxa de empréstimo de 500 mil euros, mais cláusula de obrigação de compra de 4 milhões de euros, cláusula de venda de 50% para o clube. Então o Flamengo vai manter 50%. O Flamengo também pediu cláusula de recompra. Os detalhes finais estão sendo resolvidos. Para mim, o Lohan tem um talento muito grande, mas ele precisa mudar a mentalidade dele. Sobretudo quando ele não possui a posse de bola. Alguém, não sei se é o Felipe Luiz, precisa... Ele tem que querer, não adianta também falarem, ele tem que querer, mas para mim é um grande desperdício de talento o Lohan na categoria, porque talento tem, mas hoje só o talento não dá. Tem que querer mais. Tem que querer mais. Ainda mais pro nível patamar que o Flamengo subiu e continua subindo. Pessoal, segundo Bernardo Ramos, grande jornalista Bernardo Ramos, uma fonte do Flamengo revelou que o Flamengo estaria preparando a contratação de um jogador, podendo contratar um jogador até o final da janela, no dia 2 de setembro. Eu tenho informação que o Flamengo sonda a situação do Marcos Leonardo. Ainda tenta a contratação desse atacante mais móvel, apesar, lógico, tenho que dizer, que o Pedro está correspondendo às expectativas, não só com gols, mas também na marcação
da saída de bola. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.